E se eu te disser que o erro no desenho não importa tanto quanto a gente pensa? Vem comigo que eu explico essa ideia que pode parecer louca, né? Mas qual é a lógica dela? A lógica dela nasce da gente entender que o aprendizado equivale a uma automatização. O que isso quer dizer? Tornar um conhecimento intuitivo. No desenho, quando a gente transforma uma forma de ver em intuição, a gente ganha um poder de simplificar e controlar a imagem. Então, o que importa aqui nessa prática a exemplo, ou nesta outra aqui, não é necessariamente o erro ou acerto no micro, nesse desenho que eu estou fazendo, mas a repetição constante de uma maneira de ver, uma lógica. A exemplo, o que eu estou vendo, o que eu estou automatizando aqui? O gesto. Eu estou desenhando o gesto. Ou seja, eu estou treinando para que meu olho enxergue esta imagem como isso aqui, como algo muito mais simples. E, apesar do que eu estar fazendo com certeza ter coisas a ajustar, o que importa é que eu estou repetidamente, quase todo dia, praticando essa maneira de ver. E aí, naturalmente, esse tópico vai ficar cada vez mais automático para mim, cada vez mais intuitivo. E isso vai mudar a maneira que eu vejo a realidade. Então, por que o erro não importa tanto quanto a gente pensa? Porque evoluir no desenho é sobre deixar os tópicos intuitivos. Quando você pratica bastante, você está trabalhando sua intuição e conforme ela avança, conforme ela se sofistica, né, você naturalmente começa a se sensibilizar mais, a enxergar erros mais facilmente, a ter mais facilidade em simplificar. Se for estudando gestual, você cada vez vai sentir mais e ver mais o movimento. Se for estudando forma, você cada vez vai sentir mais o volume. É mais sobre repetir e automatizar do que acertar tudo num desenho. É mais sobre o macro, sobre a experiência que você teve e a repetição dessa experiência até que ela se torne algo intuitivo. Eu sei que essa é uma visão que pode parecer realmente louca, mas conforme a gente vai ganhando experiência e desenhando, naturalmente a gente vai começando a sentir que o que está fazendo a diferença ali é de fato a intuição que a gente cultivou. É legal pensar até como algo que a gente está cultivando. Então, toda vez que eu estou aplicando, né, uma mentalidade gestual ao desenho, eu estou praticando a ótica do gestual, eu estou ali pingando, né, a água mole na pedra dura, e isso vai fazer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a minha intuição para isso ser outra, né? E isso muda nosso desenho. Por que isso também muda o desenho? Porque o desenho, ele não é formado, apesar do que a gente pensa, ele não é formado por uma solução lógica de problemas a todo momento. São muito tópicos a considerar por vez. Então, se a gente fosse querer resolver cada probleminha que aparece como um problema de xadrez, desenhar seria infernal para a mente, né? Ela não consegue focar em tudo ao mesmo tempo. Por isso, o cérebro, né, aprendeu com o tempo a transformar certas lógicas em hábito, a automatizar. Então, quando a gente está desenhando, a característica de um desenhista experiente é que ele consegue fazer isso que eu estou fazendo agora. Eu estou resolvendo uma imagem enquanto eu faço outra coisa. Por quê? Que a outra coisa, no caso, é explicar o que eu estou fazendo. Porque já está intuitivo. Né? Não é algo que eu estou ativamente sempre pensando, resolvendo aqui, né? Gastando neurônios. Já tem um nível de automatização do tópico. Então, o desenho ele é composto por muitos tópicos. A gente precisa, naturalmente, deixar isso intuitivo. Porque se a gente precisar pensar em tudo quando está desenhando, cada desenho vai ser um inferno, né? Usando a melhor palavra possível. Claro que isso não exclui a possibilidade da gente receber feedbacks, né? Ver coisas a melhorar, mas o foco é em
automatizar, sofisticar, refinar a intuição. E isso a prática e eventualmente um feedback, né, num erro de lógica, principalmente num erro de processo, ajuda muito. Porque também se você receber um feedback que é algo exclusivo só desse desenho aqui, né, tipo a pessoa está pontuando só, essa perna está errada, mas ela não te fala a lógica por trás do feed, ela não está te ajudando tanto. Por quê? No momento que você ganha um feedback que mostra um erro de lógica, você pode aplicar em outros desenhos. E aí, isso vai fazer você, com certeza, refinar, né, a lógica que você está aplicando e automatizar, né, uma lógica mais precisa ou que responda melhor à intenção que você tem no momento. Então, o erro não é tão importante quanto a gente pensa que é. O desenho não é sobre acertar tudo. Sempre tá jogando esse jogo de erro e acerto, principalmente quando se está estudando, né? Isso que eu comento. Quando a gente está estudando, o foco é em repetição da experiência. Repetir, fazer um pouquinho quase todo dia, transformar em intuição. Isso muda tudo. Isso realmente muda nosso desenho para sempre. E é algo que naturalmente com o tempo, conforme você vai repetindo, vai começar a acontecer. Claro que esses aqui são só meus 2 centavos, então comenta aí se faz sentido para você, se você pensa assim também no estudo. Essa é uma ótica que não nasce de mim, como a maioria dos conhecimentos que eu compartilho aqui. Eu não criei esses conhecimentos, né? Eu sempre digo, meu mérito maior é organizar e tentar passar eles, né, de uma maneira didática, porque tudo que eu compartilho aqui são conhecimentos que me ajudaram na prática, né? Que me ajudaram a melhorar de fato no desenho e a desenvolver minha voz artística e minha satisfação ao desenhar. Então, quando eu estou fazendo isso aqui, a exemplo, ó, nesse desenho, eu estava focando na caligrafia, ou seja, na maneira que eu movo minha mão para gerar shapes. Ó. Cada artista tem sua caligrafia e provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre isso no futuro. Mas ó, eu estava focando nisso, então quando eu fiz essa aqui, eu notei, cara, tem algumas coisinhas que eu gostaria, né, de focar melhor, melhorar ali, né, no sentido de lógica. Não daquele desenho específico, mas de lógica, que era basicamente fazer movimentos maiores, misturando, né, direções. Então eu mudei minha lógica e, focando no mesmo tópico para automatizar, eu fiz uma segunda tentativa. Mas o que importa não é esse desenho separadamente, não é um errinho ali ou um errinho ali. É a lógica que eu usei. Eu estava olhando para essa imagem, mas o que eu olhei na imagem? O que eu estou buscando automatizar? É a caligrafia nesse caso. Então, a repetição de eu olhar para uma imagem buscando a caligrafia, no decorrer de 1, 2, 3 meses, muda minha ótica, muda meu desenho para sempre. Então, o erro não importa tanto quanto você pensa. Comenta aí embaixo se você ficou com alguma dúvida, que eu prontamente vou responder. Até a próxima!